desafio também para mim e de facto para mim é uma oportunidade também de aprender. E agradeço também ao Delmiro ter orado e a cada um de vocês. Então estamos a estudar o livro de Gênesis. Eu não sei se lembram os versículos para memorizar. Temos que sortear um apartamento no Algarve para quem conseguir decorar todos estes versículos, mas o primeiro é bastante fácil. É a apresentação de quem é o autor de tudo isto, das escrituras, da nossa vida, da nossa existência, que é o Deus Criador do Universo. Depois tínhamos mais uns textos ali logo no início, da criação do homem à imagem e semelhança de Deus, uma promessa de redenção, depois mais à frente no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Então são textos que nos dão uma boa panorâmica para nós podermos também apresentar o Evangelho a alguém que nós podemos conhecer, e eu creio que é uma boa forma de introduzirmos a Bíblia, introduzirmos o Evangelho, introduzirmos a necessidade da redenção, introduzirmos o conceito de pecado, etc. Logo ali nas primeiras páginas de Gênesis, então nós podemos ter ali essa abordagem. Então já estou agora aqui pronto para poder partilhar aqui o ecrã com vocês. Isto deve estar a atualizar apenas. Nós hoje iremos então avançar mais um pouco, temos os capítulos 10 e 11, a primeira parte apenas do 11, e vamos entrar nesta questão pós-dilúvio, digamos assim, o que é que aconteceu neste período pós-dilúvio. Portanto, tínhamos estado a ver uma espiral descendente de pecado, do homem a afastar-se de Deus até aos dias de Noé. Contudo, através das genealogias, também podemos perceber que através da linhagem de Sete há uma continuidade de alguém, ainda que pontualmente aqui e ali, mas que teme ao Senhor, e Noé, que acha graça aos olhos de Deus. Portanto, apesar de todo esse ambiente da humanidade se afastar do Senhor, ainda há uma linhagem, de alguma forma, alguém que ainda tem esta ligação com o Deus Criador. Temos o dilúvio e há um novo recomeço com Noé. São indicados 3 filhos, e aqui esta questão das genealogias e linhagens é bastante importante. São indicados 3 filhos, mas vamos notar hoje que, apesar de haver como que um novo recomeço, aliás, algumas instruções que são dadas a Noé são reafirmações com algumas mudanças. Não tivemos tempo para ver tudo isso, mas são reafirmações e bênçãos com algumas ligeiras mudanças do que tinha sido dito a Adão e Eva, mas mesmo assim as coisas continuam a não funcionar como deveria ser. O homem continua sempre a afastar de Deus. Esta é a nossa estrutura que temos estado a olhar para Gênesis, respeitando aquele tema de onde vem um livro que é Gênesis, ou Origens. No hebraico a palavra é Toldoth. Então temos várias origens ou várias histórias, várias genealogias. Temos um prólogo depois dos céus e da terra, que já vimos as origens dos céus e da terra no capítulo 2 e seguintes. Depois começamos no capítulo 5 com a genealogia ou a história dos descendentes de Adão. No capítulo 6 temos a linhagem, a história de Noé, e nós hoje então iremos ver a história da linhagem dos filhos de Noé. E aqui o leque é muito mais abrangente. Iremos entrar aqui no capítulo 10 naquilo que é conhecido como a tabela das nações, em que de facto nós temos um leque muito grande de descendentes destes 3 filhos de Noé. Ok, então este período aqui engloba todo este tempo, desde o dilúvio até Babel. A imagem que temos ali é uma pintura de 1500 e possivelmente não retrata com fidelidade como seria a Torre de Babel, mas é a imagem de um artista, é uma imagem famosa, conhecida, por isso eu coloquei ali. Mas a divisão deste texto, deste primeiro momento do texto, que iremos ter hoje, então temos no versículo 1 do capítulo 10, o título de novo, estas são as gerações de, depois temos a tabela das nações, basicamente todo o capítulo 10,
é bastante complexo e desmotivador de ler para alguns, porque é uma série de nomes e de listas, mas é um bom exercício ler todos esses nomes com atenção, porque muitos deles vão ser muito úteis para compreender todo o resto da narrativa de Gênesis, do livro do Êxodo, e até posteriormente o enquadramento da nação de Israel entre outros povos, incluindo até o período do exílio. E isso é bastante enriquecedor, fazer esse exercício. E depois temos estes primeiros 9 versículos do capítulo 11, que então focam o episódio da Torre de Babel. Neste texto, por exemplo, não me parece que o nosso narrador esteja a descrever todos estes acontecimentos num sentido cronológico. Parece antes que a Torre de Babel, que aparece depois desta tabela das nações, mas parece que este episódio dos primeiros 9 versículos do capítulo 11 aconteceram algures durante o capítulo 10. Não há muito específico onde, talvez poderemos ter uma ou outra pista, mas possivelmente a Torre de Babel, ela aconteceu durante o capítulo 10. Então, há uma ligação entre estes dois conceitos e outra vez aqui o nosso dilema de vivermos numa cultura que pensa de uma ordem cronológica, talvez por causa da influência do método científico, em que cada causa produz um efeito, portanto as coisas sucedem por si próprias, com uma ausência de Deus, digamos assim, eu tenho uma maçã, largo-a, deixo-a cair, é a lei da gravidade. Então Deus apenas existiu no passado para criar a lei da gravidade, agora não precisamos de Deus para que a maçã caia, ela cai sozinha. No entanto, a Bíblia não parte desse princípio, parte do princípio que todas as coisas acontecem por causa da ação do Deus Criador. E aqui nós temos uma tabela das nações, portanto as nações elas espalham-se, de certa forma há um cumprimento daquilo que Deus tinha dito a Noé, para multiplicar e encher a terra, mas isso não é obediência humana, isso é a ação divina. E a explicação dessa ação divina acontece na Torre de Babel. Portanto, como que há aqui um recuo no tempo, se estivéssemos a ler um filme ou uma história, seria então uma espécie de uma analepse, um recuo no tempo para explicar então o que foi dito antes, aquela história das nações. Nós não vamos estar a ler este texto todo do capítulo 10, iremos ler mais à frente os versículos do capítulo 11, que eu vou pedir mais à frente então para o irmão Delmiro ler, mas é interessante, eu quero que notem aqui, e depois poderão fazer o favor de conferir, mas nós temos neste capítulo um total de 70 nações. E aqui este capítulo, os números, eles têm um significado bastante interessante. Na cultura hebraica e as culturas semíticas, tanto o número 7 como o número 10 têm uma ideia de algo que está completo. Eu, quando era mais novo, sempre ouvi dizer que o 7 era o número da perfeição, mas a ideia é que o número 7 e o número 10 trazem a ideia de estar completo. Já tínhamos visto isso nos dias da criação. O Senhor criou o mundo em 6 dias e no 7º dia, ao descanso, a obra fica completa, com a ideia do descanso incluído. Onde notar também que várias vezes este conceito de 10 é também repetido. Nós temos, por exemplo, no Egito, temos 10 pragas, mas depois nós temos também no deserto, temos os 10 mandamentos. No tabernáculo nós temos 10 colunas no tabernáculo, portanto a ideia de coisas que ficam também completas vão acontecendo na Bíblia com o número 10 e também com o número 7. Então nós temos aqui os 3 filhos de Noé, Jafé, Cam e Sem, e Jafé, por exemplo, tem 14 descendentes que são mencionados, Cam tem 30 e Sem tem 26. O 70, de facto, é um múltiplo de 7 e, simultaneamente, é um número também que é múltiplo, o 10 também é múltiplo de 7. Então, indicam essa ideia de algo estar completo e também a ideia de ordem. Curiosamente, quando chegamos ao fim do livro de Gênesis, portanto, nós temos aqui agora um relato da humanidade a crescer e encher a terra, mas depois também, resultado desta humanidade, nós temos que uma família que também vai para o Egito e, curiosamente, são também 70 pessoas. Então, quando nós temos estes números, estas cifras na Bíblia, elas têm o seu lado natural, mas também têm o seu significado simbólico.
Não sei se notaram, por exemplo, que o último nome que nós temos antes do dilúvio, que tem a longevidade de todas as pessoas, o último viveu 777 anos, também um número bastante curioso neste sentido. Portanto, temos 70 nações e, de facto, estas 70 nações, ou seja, é a forma do nosso autor do livro de Gênesis está a dizer que todas as nações do mundo estão ali mencionadas e, de facto, elas são o berço, são o espaço onde o nosso patriarca Abraão, que nos é apresentado ainda no fim do capítulo 11, é o espaço onde ele se vai movimentar e viver, em contraste, em convivência com estes povos, estas nações, estas etnias, que estão também associados a estes conceitos de religião. Porque notamos aqui que o homem continua-se a afastar de Deus, daí essa necessidade de redenção, e é precisamente este espaço que está aqui a ser preparado para a narrativa de Gênesis e seguintes, Êxodo, etc., se desenvolverem. Então há aqui uma série de comparações e contrastes. Por exemplo, Jafé tem 7 filhos e tem 7 netos, os tais 14. Cam tem 7 descendentes de Cush e de Mizraim. Mas tem outros descendentes, mas de Cush e Mizraim tem 7. Há outras gerações de genealogias também, não quero ser exaustivo nisto, mas também vão ser mencionados todos eles em grupos de 7. Curiosamente, e isto é interessante, curiosamente, a linhagem de Canaã, aquele que recebeu a maldição da parte de Noé, que vai representar o descendente, digamos que num aspecto talvez espiritual, de Caim, alguém que se está a afastar de Deus, não é mencionado nos seus descendentes uma única vez o grupo de 7. Ou seja, se por um lado nós temos organização, algo harmonizado em todos os outros grupos descendentes de Noé, a linhagem de Canaã, pelo contrário, ela vai representar o caos e está desorganizado. Ou seja, continuamos a ter aqui sempre um grupo que continua a afastar-se do Senhor Deus que criou os céus e a terra. Num dado momento, há uma interrupção e somos apresentados a um personagem chamado Nimrod. De facto, este Nimrod, ele antecipa aquilo que vai acontecer mais à frente na Torre de Babel e talvez a narrativa dos primeiros versículos de Gênesis 11 aconteceu algures aqui neste período de Nimrod. Esta introdução deste homem, portanto, o que nós temos é a menção de genealogias e de repente esse estilo narrativo para e temos uma descrição deste homem, Nimrod, e aqui há uma explicação de quê? De origens raciais e políticas. Há aí um microfone ligado, não sei se poderia ser desligado. Então, temos origens raciais e políticas e também espirituais neste mundo que estava ali bastante envolvido na Babilónia e na Assíria. É aí que Nimrod se movimenta. Ele funda o seu império de uma forma agressiva, portanto o versículo 8 transmite em parte essa ideia, da forma como Nimrod ele se apresenta. Diz então o versículo 8, entretanto eu passei, mas para ler, e Nimrod começou a ser poderoso na terra, e esta ideia de ser poderoso é a ideia de ser um guerreiro valente na terra, portanto a ideia de certamente de violência, de opressão, algo do género está aqui mencionado. Também o seu domínio inclui toda a Mesopotâmia conhecida de então, portanto o conceito de Mesopotâmia basicamente anda ali em torno dos rios Tigre e Eufrates. De facto isto é uma palavra grega. Nós temos aqui também uma Mesopotâmia. Mesopotâmia é meso, vem de Mesopótamos, Pótamos é rio, Meso é meio, portanto isto era uma espécie de entre os rios daquela região. Nós temos aqui um entre os rios, mas nós chamamos Mesopotâmia aqui no norte. Então, o domínio deste Nimrod percorre toda essa zona ao longo dos rios Tigre e Eufrates. Ele funda 2 cidades e uma tem aqui uma gralha. Ele funda a cidade de Babilónia,
não Babilónia, mas de Babilónia, e também a cidade, ele também, a Síria, também é fundada por ele. Espero que esta correção já possa também ser aqui alterada. Ele funda estas duas cidades e, de facto, o significado do nome dele dá a entender a ideia nós nos rebelaremos. Portanto, alguém que está arrogante, quer ter independência, quer construir a sua própria vontade, e essa ideia de ele ser então poderoso na terra está também relacionado com o conceito de tirano, portanto alguém que está a usar força, violência, que domina o conceito de agressão e que poderá, de certa maneira, ter um eco, ter uma ligação com aquilo que nós vimos já no capítulo 6 de Gênesis, dos tais descendentes, dos tais filhos de Deus, que eram arrogantes, polígamos, que dominavam e oprimiam. Possivelmente terá uma ligação, não estou a afirmar que tem, certamente, mas dá a ideia que a construção do texto hebraico pretende fazer essa ligação. Este mapa que eu estou aqui a mostrar é um diagrama, não fui eu que o fiz, obviamente, mas que mostra, de certa maneira, para termos uma ideia geral, então, deste florir, deste nascer de nações, no mundo conhecido então da época. Temos então os 3 filhos de Noé. Eu creio que isto dá para eu fazer aqui alguns desenhos para apontar, penso eu que sim. Então nós temos aqui Cam, que está nesta zona do Egito, onde se desenvolveu um forte império desde a antiguidade. Temos aqui semitas, que estão a dominar esta zona, aqui onde posteriormente o patriarca Abraão irá nascer, alguns ali, e temos aqui os tais rios Tigre e Eufrates também, naquela mesma zona, com o Império Babilónio e Sírico, e temos então mais ao norte, temos aqui então Jafé mais ao norte, então com toda esta zona que se prolonga tanto para o Oriente como para o Norte. Portanto, os povos ali mencionados neste capítulo 11, de facto temos o berço onde Abraão posteriormente e a nação de Israel se irão movimentar, incluindo, considerando a questão da Ásia Menor até à zona da Itália, onde depois também, já no Novo Testamento, temos também o crescimento da Igreja dentro deste mesmo espaço bíblico. Portanto, é interessante, nós podemos aqui um capítulo que se calhar nunca lemos muito bem no livro de Gênesis, ou nunca demos muita atenção, ou lemos apressadamente, mas de facto ele está aqui a construir um bom pano de fundo, onde todos os nossos personagens bíblicos, desde o livro de Esther, a época do exílio, portanto Paulo em Roma, no Novo Testamento, etc., tudo isto está aqui agora a ser fundado no livro de Gênesis, neste capítulo. Temos então as divisões principais que nós podemos ter aqui, e eu precisava tirar agora as minhas marcas, vamos ver se eu consigo tirá-las. Ok. Então as divisões principais que nós podemos aqui considerar, teríamos, agora já saltando para Gênesis 11, temos aqui uma estrutura mais ou menos dos conteúdos destes versículos, e então agora eu pedi ao irmão de Almiro para ler este texto, por favor. Naquele tempo, a humanidade falava uma única língua e todos usavam as mesmas palavras. A certa altura, puseram-se a caminho, saindo do Oriente, e chegaram a uma planície na Mesopotâmia, onde se fixaram. Disseram então uns para os outros: vamos fazer tijolos e cozê-los no forno. Os tijolos serviam-lhe de pedra e o betume fazia às vezes de argamassa. Depois disseram: agora vamos construir uma cidade com uma grande torre que chega até ao céu, pois temos de ficar famosos antes que tenhamos de nos dispersar pelo mundo. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam a construir
e disse então para consigo: eles são um só povo e falam todos a mesma língua. Agora puseram-se a fazer isto e depois ninguém mais os poderá impedir de fazer aquilo que projetaram fazer. Vou lá abaixo confundir as suas línguas, de modo que eles não se entendam uns aos outros. E desta forma, o Senhor os dispersou por todo o mundo e eles desistiram de construir a cidade. Por isso, aquela cidade ficou a chamar-se Babel, porque foi lá que Deus confundiu as línguas da humanidade e foi de lá que os dispersou por todo o mundo. Obrigado, Delmiro. Então temos aqui uma pequena sumário dos conteúdos destes versículos. Os 2 primeiros versículos como que põem a base para o que vai acontecer. Os homens estão juntos nas planícies de Sinar. Depois temos um primeiro momento nos versículos 3 e 4 em que os homens falam e temos o que eles propõem fazer, as suas ideias, os seus desejos, etc. Tenho ali um outro problema com o capítulo 22, que não é o capítulo 22, é o capítulo 11. Peço desculpa. Então, nos versículos 5 e 7, muda o discurso, não é agora o homem mais que fala, mas é o Senhor que fala, e Deus também diz aquilo que ele vai fazer, e depois temos também um cenário final que contrasta com o cenário inicial. Portanto, se no início nós tínhamos os homens juntos, numa planície, agora nós temos os homens dispersos. E esta é uma estrutura bastante interessante que este texto tem. Eu tenho aqui um esquema, uma análise que foi desenvolvida pelo professor Dr. Emmanuel Stout. Ele dá aulas no Instituto Bíblico Português e também tem ligações com uma universidade na África do Sul, e ele trabalha bastante na área de exegese. E então ele fez uma análise deste texto e eu optei por mostrar aqui aos irmãos porque tem 2 considerações aqui que eu queria destacar. Só explicar estes esquemas. O que nós temos é a decomposição de todo o texto em frases verbais. E normalmente esta é uma metodologia que se usa para fazer a análise de um texto bíblico, para tentar compreender qual é a mensagem do texto. Daí a ideia da palavra exegese. Exegese começa com 2 letras, que é um E e um X, de onde veio a palavra inglesa também exit, que a ideia é tirar o que está no texto. Portanto, quando nós estamos a ler o texto da Bíblia, já tinha mostrado também um diagrama sobre a questão hermenêutica, portanto, o livro de Gênesis, nós estamos a ler um livro assim, em números redondos, com cerca de 3.500 anos, se considerarmos que foi Moisés que o escreveu. Portanto, compreender uma linguagem com 3.500 anos é bastante complexo. Nós já temos muito trabalho facilitado por causa da tradução. Se nos dessem o texto que nós temos disponível na língua hebraica para lermos, ia ser um grande bico de obra para a maioria de nós. Mas graças ao Senhor, porque há pessoas que se dedicam a estudar o texto hebraico, dedicam-se a estudar as culturas, dedicam-se a estudar os costumes, e por causa disso nós podemos ter o trabalho de tradução na nossa própria língua, e nesse sentido o nosso pioneiro João Ferreira de Almeida deu um grande pontapé de partida para nós termos a Bíblia na nossa língua portuguesa. Então a ideia é desmontar o texto em frases verbais. E porquê? Porque nas línguas parece que as palavras elas andam em torno dos verbos, visto que os verbos indicam ações. E daí nós podemos perceber o conteúdo e as mensagens e o propósito do narrador. Portanto, se notarem, em princípio, em cada linha tem um verbo. Portanto, é apenas colocar o texto e dividi-lo em verbos. Depois, algumas frases vão estar onde notar que algumas linhas vão estar mais à direita, outras mais à esquerda. Aqui temos de tentar estabelecer o relacionamento de frases. Portanto, conjunções coordenadas, as frases vão ficar todas na mesma direção. Não sei se no mesmo alinhamento, não sei se conseguem notar ali no versículo 3, nós temos 3A e temos um D e um E, e então nós temos tudo ali alinhado e temos a conjunção I, e o betume foi para eles por cimento. Portanto, aquela conjunção I
faz a coordenação com a frase foi para eles o tijolo por pedra. E também temos depois o caso de frases subordinadas. Portanto, temos uma subordinante no versículo 3, disseram cada um ao seu amigo, e depois temos discurso direto que está subordinado à frase inicial, então essa fica mais à direita, vamos fazer tijolos. Mas depois o e queimemos-los para queimar já está alinhado com a afirmação vamos fazer tijolos. O mesmo acontece no versículo 4. Disseram, mais à esquerda e mais à direita, sendo o discurso direto, vamos construir para nós, e alinhado, e fazemos com a conjunção coordenada e. O para não nos espalharmos sobre toda a face da terra, portanto o para, nós já temos ali algo que nos indica uma indicação de subordinação à frase anterior. Neste caso temos uma frase subordinada para que não nos espalhemos, que está a indicar propósito ou finalidade. Então, aquelas chavetas que temos à esquerda, elas estão a indicar os grupos de relacionamentos das frases. Por exemplo, a chaveta em cima, vermelha, tem uma pequenina e depois tem uma maior que se prolonga até baixo, que vai ligar ao versículo 9. Isto porquê? Porque notem que há um paralelismo entre estes dois primeiros versículos e o versículo 9. Ele é contrastante. O que é que nós temos? Os homens estão juntos com uma única língua. E o que é que nós temos no versículo 9? Os homens estão espalhados e as línguas são diversas. Okay? Então depois temos as chavetas verdes, que são discursos dos homens, e nós temos também no versículo 5 e 6, até ao versículo 8, as chavetas azuis, que são aquilo que o Senhor Deus Criador diz. À direita, então nós temos aquilo que chamamos a estrutura retórica, que são os conceitos e as ideias que nós temos ao longo do texto. À direita, então, nós temos em cima um A, que é o que nos introduz a tal conceito dos homens estarem juntos e haver apenas uma única língua, e temos em baixo um A', que vai contrastar com a ideia de o A. Portanto, o episódio inicia com os homens juntos, esta narrativa termina com os homens separados, espalhados sobre a face da terra. Depois, no discurso dos homens, nós temos três blocos. Temos o B e o B' e temos o C. O B é o que cada um está a dizer ao seu amigo, a ação deles, bem como também o propósito que eles querem no versículo 4. E nós temos no meio a atitude que eles têm. O betume foi para eles por cimento, e a questão de eles então dizem, portanto, esta parte do vamos, é esta determinação humana que está ali em causa. Esta é uma tradução mais literal. Em algumas bíblias que nós temos, por exemplo, a tradução que eu tenho aqui no versículo 4 diz, disseram, vinde e edifiquemos. Esta é uma outra altura, opção, para fazer a tradução do vamos, mesmo no versículo 3, vinde façamos, porque o texto dá uma ênfase nesta vontade humana determinada para então construir a cidade, fazer tijolos. No bloco em baixo, o versículo 5, 6, 7 e 8, nós temos uma outra estrutura com D', falta ali um D' no D e um C', ou seja, o que nós temos aqui é a parte em que o Senhor Deus fala. Agora o Senhor, ele vem, desce e vê, e também temos a conclusão no versículo 8. Eles pararam de construir. No meio temos a ação divina. Aquilo que Deus nota é um povo, que é o tal C', que contrasta com o C. Eles são um povo. É isto que eles querem começar a fazer. Não vai ser impossível para eles. Ninguém os vai parar quando eles começam. Então, indica este tipo de estrutura que nos pode depois levar então à conclusão de um outro aspecto que, neste caso, e é impressionante quando estudamos as escrituras, a forma e as ênfases que o texto mostram. Este é o tal sistema de estrutura quiástica que já tinha mencionado anteriormente com outros textos do livro de Gênesis, e aqui os irmãos podem notar as ideias paralelas, algumas que contrastam umas com as outras. Portanto, de novo, o A, toda a terra tem uma linguagem, e no A',
a linguagem de toda a terra foi confundida. No B, os homens estão juntos ali, e a ideia do ali é enfática no hebraico. No B', o povo dali se dispersou, portanto que contrasta. Então no C nós temos eles a comunicarem uns com os outros, no C' eles não se entendem mais uns aos outros, e então temos no meio um que não tem paralelo, que é o Senhor desceu. Okay? Portanto, e isto é como que é um eixo em torno do qual toda esta narrativa gira. Portanto, temos uma terminação do homem, mas quando Deus vem e vê e intervém, o rumo da narrativa muda completamente. Então, uma ação extremamente importante aqui de destaque em toda esta estrutura, desta mensagem que podíamos tirar deste texto, é a ação divina. Ou seja, a determinação do homem não se consegue sobrepor à ação do Senhor Deus Criador. E isto é determinante e é uma mensagem que se prolonga ao longo de todas as páginas das Escrituras. Por pior que seja o homem, por mais determinado que seja o homem, por mais arrogante que o homem seja, por mais vontade que o homem tenha, quando Deus intervém, o eixo muda completamente. E nós temos aqui um paradigma nesta narrativa em que, de facto, uma das ideias-chave, ou ideias-chave que temos aqui é o Senhor desceu, o Senhor contempla. Onde notar que já no capítulo 10, quando é mencionado Nimrod, apesar de ele ser poderoso e dar a ideia de ser violento e estar a conquistar, dominar, diz que ele era poderoso diante do Senhor. Outra vez, não é possível ser poderoso, não é possível agir, não é possível viver sem ser diante do Senhor. Ou seja, o homem pode crer que Deus existe e relacionar-se com ele, ou o homem pode crer que Deus não existe ou não se relacionar com ele. No entanto, tudo aquilo que o homem faz é diante do Senhor. E isto não é novo, já no caso de Caim tínhamos notado que Caim planeia, ele vai, executa, mata o irmão, mas o Senhor vai ter com ele e diz: onde está o teu irmão? Portanto, aquilo que Caim fez foi diante do Senhor, tal como este Nimrod, tudo o que ele faz também é diante do Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos, quer a gente queira, quer não, é diante do Senhor. Sobre isto, é uma verdade tremenda e essencial das Escrituras, não há volta a dar. Toda a nossa existência humana, de todos os seres humanos, ela acontece sempre diante do Senhor. Não há possibilidade para sair diante da presença de Deus. Mas este texto, curiosamente, apresenta também uma outra estrutura simultânea, uma estrutura alternante. Então nós temos o primeiro momento, que é o mundo dos homens, digamos assim, e o segundo momento, que é a intervenção de Deus. E o que nós temos, porque há uma repetição no texto bíblico, nós temos então no primeiro momento os homens, já vimos, com uma linguagem e um lábio, e depois nós temos, quando o Senhor desce para ver o que Deus diz, eis um povo e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Portanto, dali um povo e um lábio nu à linha. Depois nós temos a determinação humana. Eu tenho ali o vamos, porque é aquela insistência humana, e tem mais dois curtativos. Os curtativos é uma forma dos verbos hebraicos que determinam a ideia de vontade. Portanto, não é apenas a ideia de fazer ou executar algo, porque eu posso fazer ou executar algo sem vontade, mas é o fazer, o executar, porque há uma vontade intensa. E então, duas vezes, essa vontade intensa é expressa ali no verbo. Daí a expressão, em algumas das nossas Bíblias, diz vinde ou eia, depende da tradução que usam, que tenta expressar essa vontade humana. E há um contraste. Os homens, duas vezes, é mencionado que eles dizem vamos fazer, vamos construir, vamos edificar a cidade. Quando chegamos à voz do Senhor, apenas uma vez Deus diz vamos, portanto isto é no versículo 5, e então o Senhor diz vinde, no versículo 7, aliás, vinde, deixamos e confundamos. Portanto, o Senhor fala uma única vez. O C, temos os homens com a vontade de construir uma cidade e uma torre, e o Senhor, Deus, então diz, vamos terminar a construção da cidade e da torre. O contraste era, eles queriam ter um nome para eles, fazer o seu nome conhecido e famoso, mas o contraste que nós temos é que o nome é Babel. E há aqui um jogo de palavras também interessante, porque Babel
poderá significar porta dos céus, mas também há uma palavra que significa, no hebraico, que soa parecido, que significa confusão, portanto aqui há alguma ideia irónica que o nosso narrador está a fazer. E o desejo dos homens, na letra E, seria para não serem espalhados da face da terra, mas quando Deus intervém, o que acontece é precisamente o oposto à vontade dos homens. Eles são espalhados pela face da terra. Portanto, há uma estrutura aqui com ideias paralelas, algumas delas contrastantes, mas que mostram de novo a soberania de Deus e o resultado da intervenção divina, portanto, sobre a ação e a vontade humanas. Então, este tipo de estudo e este tipo de estruturas, elas ajudam bastante a nós podermos tirar algumas ideias principais do texto propriamente dito. Então já notamos que a ideia inicial contrasta com a última, também, os primeiros versículos. E esta estrutura quiástica, aquela que tinha o X no centro, de facto a ênfase é que tudo muda quando o Senhor vem e vê. Quando Deus desce e vem ver o que se passa, todos os acontecimentos e as determinações humanas caem por terra. Portanto, por mais importantes, por mais determinados ou detalhados que sejam os nossos planos, por mais que nós possamos dizer que temos tudo seguro e tudo organizado, quando Deus vem e intervém, os nossos planos vão todos por água abaixo. E não sei se vocês têm sentido isso na vossa própria vida, mas cada vez mais eu noto que havia muitas pessoas com planos neste ano. Este ano tem sido um retrato de frustração dos planos humanos e da determinação humana. Muitas férias comparadas agora aos dilemas das passagens aéreas, gente que investiu para ir passar férias no verão, que se calhar comprou os voos com antecedência, agora não sabe se pode ir, portanto, tínhamos tudo planeado, tudo organizado, a vida toda bem estabelecida e de repente há uma reviravolta por causa de um vírus e eu estou a dar também estes estudos a vocês aqui por causa desta reviravolta que deu e nada disto é estranho para o Deus Criador dos céus e da terra, apesar de para nós trazer umas complicações e uns ajustes bastante grandes e grandes desafios. Mas de facto a ênfase é este momento em que o Senhor vem, vê e intervém. Então temos também os primeiros, o A e o Alinho, o primeiro e o último, a tal contraste entre decisões e ações. As decisões e as ações humanas, de estarem na planície e quererem edificar, e a intervenção do Senhor. Portanto, temos no início os homens estão todos juntos, há uma língua, ou seja, isto aqui iria-nos reportar aos momentos, isto voltando ao capítulo 10, aos momentos iniciais do capítulo 10 dos descendentes de Noé, e alguns, por ali, na época de Nimrod, talvez, seguindo a narrativa do capítulo 10, alguns ali, este episódio de Babel acontece, o Senhor intervém e os homens são espalhados com muitas línguas. Portanto, temos um eixo, a intervenção de Deus, e temos também o início e o fim, que é a humanidade dispersa, desune-se, ou seja, de novo, não sei se notam que o conflito entre seres humanos, que nós temos logo representado no início do livro de Gênesis, quando o Senhor vai pedir responsabilidades a Adão, e Adão diz que não tem nada a ver com aquilo, foi Eva, ou quando o Senhor vai pedir responsabilidades a Caim, e Caim diz que não tem nada a ver com aquilo, nem sequer é guardador do irmão, esse conflito entre homens, ele surge aqui de novo, portanto, o homem continua a estar alienado de si próprio dos outros homens. Nós temos depois também, então, no B e B', os contrastes na vontade dos homens e a vontade do Senhor. Não sei se recordam, que lá em Gênesis capítulo 9, o versículo 1 e o versículo 7, duas vezes é repetida a ordem divina para serem fecundos, multiplicarem e encherem a terra. No entanto, os homens aqui em Babel estavam todos juntos na planície. E essa é uma tendência de termos o controle, de estarmos unidos num propósito, de fazermos as coisas. Aliás, isso nota-se até posteriormente no Novo Testamento, no livro de Atos. O Senhor Jesus tinha dado a ordem, no fim do Evangelho de Mateus, para serem discípulos por todo o mundo, Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra, mas depois de vir o Espírito Santo no livro de Atos, lendo os versículos a seguir, notamos que eles continuavam em Jerusalém
e somente quando veio perseguição, então é que eles começaram a espalhar-se pelas várias províncias do Império Romano. Então parece que há sempre uma resistência humana ao propósito e à vontade divina. Também temos um contraste nas letras C e C' entre a força humana, que é estarem juntos, unidos, para construírem sua cidade e terem o seu nome, que contrasta com o poder e a ação divina que vem apenas pela palavra. É interessante o contraste. E esta ideia do poder de Deus pela palavra já vem lá desde o início de Gênesis também. Como Deus cria, Deus disse, haja luz e houve luz. Portanto, quando Deus fala, as coisas acontecem. Os homens podem ser mais determinados, estar mais juntos, mas mesmo assim, eles não se conseguem opor à palavra de Deus. Ainda para mais quando nós olhamos para o Novo Testamento e João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E há também este contraste entre os homens que constroem contra Deus, portanto têm arrogância à ordem que o Senhor tinha dado no capítulo 9 de Gênesis, e Deus com a sua corte celestial, portanto temos ali também de novo um plural, vinde e confundamos, Deus confunde os homens, deixa os homens baralhados com aquilo que Ele faz, com a forma como o Senhor intervém. Também temos um olhar diferente para o conceito de cidade e de torre. No sistema de visão dos homens, a cidade e a torre é o domínio humano. Aliás, um domínio humano que tem até dois sentidos, podemos dizer assim. Seria um domínio humano no sentido social, em que temos uma cidade organizada, com muralhas, protegida, uma sociedade comercial, com pessoas que habitam, que cultivam, que comercializam, etc. Mas também o homem próprio passa a dominar um ambiente divino, porque ele tem a torre que toca nos céus. E esse conceito é bastante interessante ainda hoje no politeísmo e também dentro de um conceito, alguns conceitos do próprio cristianismo, numa palavra muito alargada, que é o homem conseguir manipular a divindade. E o quadro que nós temos nas Escrituras, pelo contrário, temos um Deus soberano que ele manda e ordena, o homem não consegue controlar Deus. Mas parece que ao longo da história o homem sempre quer controlar a ação divina e dominar o próprio Criador. E temos então o domínio divino, que Deus fala e as coisas pura e simplesmente acontecem. A ideia da Torre de Babel, portanto, tinha aquela imagem inicial daquele pintor, mas ali à direita, o mais pequenino, é um desenho feito pelo explorador, que o arqueólogo descobriu, o antigo zigurate de Ur, de onde seria o nosso patriarca Abraão. Queremos ver mais à frente no capítulo 12. Portanto, nós estamos de facto aqui a estabelecer um pano de fundo para os capítulos seguintes, ou seja, é um momento de articulação no livro de Gênesis, estes capítulos, e devemos manter este quadro de um Deus que criou os céus e a terra, colocou o homem à sua imagem e semelhança para governar, dar os nomes aos animais e ele ser o gestor deste planeta e relacionar-se com Deus e ter vida, a vida em abundância, o sopro de Deus em si e ter comunhão com Deus. O pecado veio, portanto, agora a voltar ao capítulo 3, o pecado veio e trouxe uma ruptura, um caos em toda a criação, ou seja, o homem ficou separado de Deus, está alienado de Deus. Paulo foca isso em Romanos no capítulo 3, a questão do pecado vem separar o homem de Deus, mas não apenas de Deus, há uma ruptura dentro do próprio casal, de Adão e Eva, há uma ruptura entre o homem e a terra, a sociedade, a natureza é também amaldiçoada, portanto, há uma série de rupturas em todas as áreas e dimensões por causa da questão do pecado. E temos essa atitude do homem se ir desviando de Deus, cada vez mais, uma espiral que vai aumentando. Temos depois Caim, temos Lameque, chegamos ao momento do dilúvio e depois, apesar de haver como que um novo recomeço no dilúvio, o quadro continua a degradar-se e o Senhor tem de novo de intervir, agora não com dilúvio, mas num outro sistema, espalhando o homem com diversas línguas, com sistemas políticos, e vão surgir religiões, sociedades, etc., o que vai também, obviamente, trazer conflitos. Então, aqui o que é que nós temos? Estes ziguratas seriam formas do homem se relacionar com o divino. Esta imagem em baixo, pequenina, à direita,
é uma reconstrução presente que, se forem lá visitar, é agora assim que está o zigurate, e a imagem maior é aquilo que se pensa que seria a sua forma original. Portanto, o que é que nós temos? Uma escadaria enorme e temos lá a tal torre que toca nos céus. Aquele pequeno torre lá em cima, então, seria o templo de Deus, do Deus. Neste caso, na cidade de Ur, a divindade seria o Deus Sin, o Deus Lua, que, por sinal, e iremos ver isso mais à frente, depois com as peregrinações de Abraão, que era a mesma divindade adorada na cidade de Aram, para onde Abraão também se desloca. Portanto, Abraão seria de Ur, no sul, Ur dos caldeus, o seu pai seria dali, e sabemos através do livro de Josué que o pai de Abraão não conhecia o Senhor, portanto eram politeístas. Isto através do livro de Josué temos essa informação. Portanto, é muito provável que o nosso patriarca Abraão, e não estou a afirmar isto categoricamente, mas sendo ele criado na cidade de Ur, sendo o pai dele politeísta e estando este zigurate na cidade, provavelmente o nosso Abraão ou terá subido ou visto subir aquelas escadas em adoração ao Deus. Então a oferta seria colocada em cima da torre e os deuses viriam. Portanto, a ideia era os deuses, a torre ser alta, na concepção desta época, iria facilitar a vinda do Deus e assim esta cidade era protegida por aquela divindade. Portanto, o sacrifício seria colocado no topo, o Deus vinha e esta era alimentado por estas pessoas, portanto, em troca o Deus ia guardar aquela cidade. Obviamente o raio de ação do Deus no politeísmo é muito fraquinho, saindo fora das muralhas da cidade, quanto mais se afasta, mais desprotegido está. Talvez essa a razão que Tera emigrou de Ur para Harã, tendo o mesmo Deus. É uma suposição. Para concluir, só queria considerar 3 coisas em jeito de conclusão. Estes versículos denotam 3 atitudes da parte do homem, esta arrogância. Primeiro, já vimos a questão da vontade, a tal insistência. Vamos fazer tijolos, vamos construir uma cidade. Há uma forte determinação humana de fazer coisas independentemente de Deus ou até contra a própria vontade de Deus. Em segundo lugar, tem uma questão de domínio. Eles querem ter o seu espaço, onde eles exercem a sua autoridade e têm o seu controle. Eles querem uma cidade. E nesse sentido eles vão controlar tanto o aspecto social e político, militar, etc., porque tem uma cidade com muralhas, mas também querem controlar o divino. Tem uma torre que toca nos céus. Eles vão negociar com o Deus. Eles vão manipular, digamos assim, o Deus. Eles vão fazer promessas ao Deus e Deus, em troca, vai dar o que eles querem. E esta é uma concepção politeísta que nós ainda vemos hoje em muitos ambientes chamados cristãos. Ainda existe este negócio, digamos que esta barganha com a divindade. Deus, eu quero que tu me dês isto, então eu vou fazer assim. E tenta-se negociar com Deus desta maneira. E o que nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, é que Deus ama aquele que dá com alegria. Portanto, aquilo que damos para Deus não é troco de negócio. Portanto, eu não estou a negociar com Deus para que depois Deus venha satisfazer os meus interesses, mas aquilo que eu dou para Deus, o meu tempo, o meu dinheiro, as minhas capacidades, eu dou por gratidão em ato de adoração. Se Deus me abençoar, glória a Deus. Se as coisas piorarem na vida, glória a Deus na mesma. A motivação não é negócio. A motivação é adoração. Mas o que nós temos neste conceito é o homem mexer no divino de maneira que ele próprio pode ser o beneficiário. Portanto, não temos aqui um ato de adoração, mas de facto temos aqui um ato comercial com os céus, digamos assim. E também o homem quer ter o nome dele célebre. Portanto, eles queriam ser conhecidos, ser famosos. Sabemos que eles existiriam. E de facto a cidade de Babel, que hoje também é Babilónia, ficou célebre. É interessante que todos nós temos este problema. Todos nós temos a nossa vontade, que muitas vezes entra em conflito com a vontade de Deus. Nós queremos fazer coisas e sabemos que às vezes as coisas que nós queremos fazer não batem certo com a vontade de Deus. Erasmo de Roterdão tinha uma frase interessante, em tom irónico, que dizia: porque é que tudo aquilo que eu gosto ou é imoral, ou faz mal, ou engorda. Era o dilema dele, em tom de brincadeira. Mas todos nós temos o problema da nossa vontade, desde Adão, Caim, Lameque, dilúvio,
foi a vontade humana oposta à vontade de Deus. E esse é o nosso grande dilema em relação com o nosso Deus Criador. Um outro problema que nós temos é o nosso domínio. Nós queremos todos nós ter o nosso espaço, queremos ter as nossas coisas, queremos ter o nosso poder, queremos ter a nossa esfera de ação. Ai de quem mexer no meu carro, ai de quem mexer no meu lápis da minha secretária. Todos nós temos o nosso espaço, o nosso domínio, que não queremos que ninguém intervenha. Tantas vezes eu já ouvi uma frase que diz, não podiam ter feito isso comigo. É a minha honra, o meu domínio aqui que está em causa. Eu sou demasiado importante para que me possam fazer aquilo. É um problema que nós temos. E também a questão do nome. E fica aqui a ideia de que se isto é tudo errado, ao final até uma necessidade humana que nós temos. Porque nenhum de nós também quer ver o seu nome enxovalhado, nem associado àquilo que é ruim, que é mau, que não tem valor. Mas há um texto no Novo Testamento que, de certa maneira, é desconcertante e choca connosco neste sentido, e eu não vou terminar isto tudo hoje, vai ficar para a semana, quando tivermos o nosso patriarca Abraão, que é a oração de Jesus a Mateus, e curiosamente mexe também nesta ideia, a vontade, o domínio e o nome. No versículo 10, somos ensinados a orar para que a vontade que vai ser feita é a vontade de Deus. Isto levanta-me um problema, que é, então é a minha vontade, vai ser anulada? Eu vou deixar de ser um ser humano que tem vontade de fazer alguma coisa? Vou ser um robô, alguém sem emoções, sem vontades para nada? Orar para que a vontade de Deus seja feita? Sim. Onde fica a minha vontade? E eu não vou responder essas perguntas hoje, vão ser para a semana, porque o texto irá responder, eu creio. Depois temos também a questão do domínio, e na oração somos ensinados para que o domínio seja o reino de Deus, não o nosso domínio. E temos aqui aquele conceito também de igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus disse que Ele vai edificar a sua igreja, portanto, o grande edificador da igreja não somos nós, é o Senhor. A igreja ou as igrejas onde nós estamos não são nossas, é o Senhor. Portanto, de certa maneira, sem desprezar a mim nem a ninguém, o único ser essencial para o crescimento da igreja é o nosso Deus Criador. Nós somos apenas usados por Ele da forma como Ele bem entende, como Ele quer. Nós não somos os dominadores da igreja, nem isso pode passar na cabeça de nenhum de nós. O domínio é o reino de Deus, Ele é o Deus soberano. E o nome a ser destacado na oração do Pai Nosso é o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Se nós notarmos estes 3 pontos desta oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, com esta atitude que nós temos em Babel, há um contraste tremendo com aquilo que eu costumo dizer que é a arrogância humana, que é eu como ser humano que tem vontade, que quer ter o seu espaço, quer ter o seu nome, sou confrontado com um Deus que quem tem vontade é Ele, o domínio é dele e o nome a ser honrado e glorificado e destacado é o nome dele. E a única questão que eu posso fazer é curvar-me diante de Deus de soberano e adorá-lo. Em vez de tentar fazer as coisas à minha maneira, à revelia dele, é sujeitar-me a ele. E é interessante notarmos a partir daqui que o quadro vai ser a vida deste homem Abraão, que vai precisamente aprender a conhecer e a saber quem é o Senhor. E estes 3 elementos na vida de Abraão vão ser também controlados e abençoados pelo Senhor. E o quadro à direita, só uma explicação, está num edifício atualmente na Alemanha, e não sei se conseguem ver, está bastante pequeno, mas é uma ilustração, portanto isto é das comunidades judaicas, com bastantes anos, e é uma ilustração da escada de Jacó, da visão que Jacó teve. Portanto, se nós temos aqui uma Babel que tem uma escada da torre que une a terra aos céus, é interessante lembrarmos que mais à frente nós vamos ter Jacó que tem uma visão também de uma escada que toca nos céus, onde o Senhor também o promete abençoar.
e terminei.